Bom dia, pessoal. Quero fazer um vídeo aqui rapidinho, falar um pouco a respeito das diferenças culturais e sociais entre o Brasil e a Noruega e vamos ver no que vai dar essa conversação. Bom, primeiro ponto, a principal diferença entre o Brasil e a Noruega é que no Brasil você tem brasileiros e na Noruega você tem noruegueses. É bem claro, é bem evidente isso, mas como a gente vai conversar aqui, isso vai influenciar muito na situação. Os aspectos sociais, culturais entre o brasileiro e o norueguês são bem distintos. E o fator mais determinante, na minha opinião, é a agressividade e violência. Lembrando que são duas coisas distintas. Agressividade é uma coisa, violência é outra. Você não precisa ser violento para ser agressivo e você não precisa ser agressivo para ser violento. Ok? Entretanto, a combinação das duas a gente sabe que não é uma coisa muito boa e muito agradável. Então, nesse primeiro fator aí, eu quero dar um exemplo. Pensa no Anders Breivik, que foi aquele louco sui generis que em 2011, se não me engano, 22 de julho de 2011, esse cara saiu matando todo mundo aqui em Oslo. Explodiu uma bomba lá no centro, matou lá vários, aí depois foi numa ilha, matou várias pessoas numa ilha, tiro e tal, crianças e jovens, porque pertenciam a uma ideologia política distinta da dele. E perto de 100 pessoas, ele matou perto de 100 pessoas esse cara. E assim, de uma vez, em algumas horas. Ele se encontra hoje preso numa penitenciária norueguesa, as quais são conhecidas, né, por serem prisões que oferecem conforto para os prisioneiros, bem diferente das prisões brasileiras. E então ele tem uma cela individual, uma cela do tamanho como se fosse o dobro de uma cela normal, né, porque ele passa o tempo todo dele ali dentro, isolado, para não entrar em contato com outros presos, para evitar que ele sofra alguma forma de violência contra a sua pessoa, né? E ele tem acesso à internet, tem computador, tem PlayStation, né? Jogos. Então, né, nesse meio tempo que ele está ali, ele conseguiu também obter estudos, né? Obteve ali um curso de nível superior, se não me engano, filosofia, né? Imagina. E esse cara foi condenado a pena máxima na Noruega, se não me engano, 21 anos, coisa assim. Né? Pensa nisso. Agora, pensa naquele caso, não sei se vocês lembram do caso do Silvio Santos, da filha do Silvio Santos, que foi sequestrada. Vários anos atrás, ela foi sequestrada e acharam a filha do Silvio Santos e prenderam o sequestrador. Ele saiu, empreendeu aí numa fuga excepcional, né? Desceu um prédio pelo lado de fora e tal, conseguiu fugir, mas a polícia mais lá pra frente pegou esse cara. E esse camarada, ele chegou a ser preso, mas não chegou a ser julgado. Quando levaram ele para o centro de detenção, ele ficou no camburão por várias horas, né? Preso num camburão preto, sem janela, fechado, na temperatura bem quente durante o dia, no sol, e esse cara morreu ali mesmo. Morreu lá mesmo, no camburão, e pronto, acabou. Não chegou a ser julgado nem nada e pronto, morreu. Então, né? Vamos pensar aqui, será que se esse cara, se Anders Breivik, tivesse feito uma coisa dessa no Brasil, a polícia chegava lá, será que a polícia ia dialogar com esse cara? Você acha mesmo que a polícia militar no Brasil ia dialogar com esse cara? O cara tá lá, armado, atirando em todo mundo. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a polícia no Brasil teria matado o cara ali mesmo, no local. Pá! Pronto, acabou. Um tiro de sniper, né? Um franco atirador desse aí do BOP chegava ali, às vezes de helicóptero mesmo, né? Uma vez que o cara tava na ilha, de longe mesmo o cara dava um tiro ali, pronto, matava o cara na cabeça. Né? Tô incentivando a violência? Não, tô comparando, tá? Tô comparando o que, que eu acho que aconteceria no Brasil. Realidade. Se esse cara fosse capturado com vida no Brasil, ainda assim esse cara ia ter que passar. Esse cara não sei se esse cara sobreviveria. Acho que esse cara, que nem a filha do Silvio Santos, o sequestrador da filha do Silvio Santos,
acho que esse cara não chegava aí para julgamento, para ser sincero. Minha opinião, né? Então aí a gente percebe que a violência e a agressividade está enraizada na nossa cultura brasileira, né? Muitas vezes eu me pergunto, né? Poxa, como é que a polícia não matou esse cara aqui na Noruega, esse Anders Breivik? Como é que esse cara não é linchado na prisão? Né? Como é que esse cara tem uma vida tão boa? Né? E isso já está enraizado na minha cultura. Tá entendendo? Já está enraizado. Acredito que muita gente compartilha o mesmo sentimento. Às vezes até alguns noruegueses. Entretanto, eu não escutei nenhum norueguês, desde que eu cheguei aqui, falar nisso, nesse respeito. De que espera que o Anders Breivik seja morto na prisão, coisa assim. Isso a gente sabe que aqui na Noruega não acontece. Não vai acontecer. E por mais de que a gente sinta que esse camarada seja um sacana e sinta raiva dele pelo que ele fez, a gente tem que entender que é exatamente por isso que o juiz tem que ser imparcial, né? Porque aí senão a gente matava todo mundo, entendeu? Senão virava caos. Os fatores que a gente vai ver a reflexão da agressividade e da violência brasileira vai ser no trânsito. Você dirigir na Noruega é outra experiência distinta de dirigir no Brasil. Né? Na Noruega as pessoas respeitam as leis de trânsito, a preferência, os pedestres. Né? Então você pode atravessar ruas aqui como pedestre sem problema algum. Né? Muito norueguês atravessa a rua sem sequer olhar para os lados, o que eu não recomendo, né? Porque você nunca sabe. Mas é diferente. Né? Então isso afeta também o trânsito. Então, por exemplo, as pessoas dirigem mais devagar aqui na Noruega. São menos acidentes que a gente vê. E discussão no trânsito, não, jamais. Isso não acontece. Pessoa sair do carro para brigar com a outra pessoa ou outro motorista, não acontece. No Brasil a gente sabe que é loucura. Loucura. Na minha opinião, o que será que contribui para tudo isso? Né? Por que o brasileiro seria mais violento, mais agressivo? Acho que isso aí tem alguma coisa a ver com a história, né, do Brasil. O Brasil foi construído, foi colonizado, né? Foi um país que foi colonizado, a gente teve escravidão. E mesmo depois, quando aboliu a escravidão, as diferenças sociais sempre muito grandes. A Noruega, você tem aqui um sistema hoje em dia, na Noruega, em que todos têm acesso à educação e oportunidades para se desenvolverem, né? Enquanto no Brasil é tudo uma batalha, é tudo difícil no Brasil. Né? Para você obter estudos é difícil. Né? Vamos dizer que você tenha pai, mãe e tal, que te manda para uma escola particular. Ainda assim você vai ter que fazer o vestibular, se você quiser entrar numa vestibular, né? Acho que hoje em dia mudou, né? O Enem hoje em dia, né? Você tem que fazer o Enem, tem que competir para conseguir uma vaga na universidade é difícil, né? E você tem várias complicações aí durante. E quando você termina a universidade, que já é uma outra batalha, aí você tem que enfrentar a guerra de arrumar um emprego. E ainda arruma um emprego, ainda não acabou. Você ainda tem que ter um emprego, tem que ter uma condição econômica boa para se manter, para poder ter família. Não significa que você se formou, conseguiu um emprego na área, que você vai se dar bem economicamente. Eu tenho muitos amigos que ainda moram no Brasil, brasileiros, que ainda já estão lá nos seus 30 e poucos, alguns até mais, e ainda não obtiveram a sua estabilidade econômica. Né? Então é tudo uma batalha no Brasil, tudo uma competição no Brasil. E já na Noruega não funciona assim. Então você não precisa se preocupar tanto nessa batalha como no Brasil. Né? Eu lembro quando eu era menino, novo, bem novo, minha mãe virava pra mim e falava: ah, você não quer estudar não? Não quer estudar. Então, ó, tá vendo aquele rapaz ali, ó, catando lixo? Você vai fazer aquilo ali, ó, se você não estudar. Né? Aquilo aqui, isso não acontece na Noruega. Né? Lição número 1 na Noruega é que você tem que ser honesto. Independentemente de qual situação, você tem que ser honesto. E aí depois, se for o caso, você vai estudar alguma coisa, mas que você não é melhor do que ninguém. Então o norueguês ele tem isso na cabeça dele, que ele não é melhor que ninguém, e para ser sincero, acredito que os noruegueses eles são criados de uma forma bem distinta que o brasileiro. Então
embora eles sejam noruegueses, eles entendem que eles têm alguns privilégios que outras sociedades no mundo não têm, mas ele não tem os noruegueses eles não têm esse sentimento de competição na sociedade que o brasileiro tem, né? É bem diferente. O brasileiro se assemelha mais com o norte-americano, com o estadunidense, dizer assim, americano. Então aí tá aí algumas diferenças, né? Então, por exemplo, mais um fator aí que eu posso, mais um exemplo, linchamento. Volta e meia acontece um linchamento no Brasil. O cara roubou não sei o que, linchado. Esse cara aqui, linchado. Aqui na Noruega isso jamais vai acontecer. Jamais. Jamais. Nunca. Porque a população não é violenta, a população não é agressiva. E por mais que alguém cometa algum crime, eles vão chamar a polícia para resolver a situação. A população confia na polícia. Tá? É outro fator. A população no Brasil não confia na polícia, não confia no sistema judicial. E posso até dar um exemplo aqui dos meus tempos de universidade, né? Eu sou graduado em Direito, faço mestrado hoje em dia em Direito, aqui na Noruega. Lembro de ter lido um livro de Norbert Bob, né, no qual ele explicava que o linchamento é a expressão popular de revolta, né, em face de não ter aí um sistema judicial com credibilidade. Então a população fica indignada a certo ponto, né, chega ali, está tão revoltada com o crime, tão absurdo, né, e que vai lá e toma as rédeas do assunto e mata o cara mesmo ali, lincha, bate até o cara não aguentar. Pá. Né? Isso jamais ia acontecer na Noruega. Noruega, eles querem preso bom, é preso morto. No Brasil, né? Na Noruega não. O preso bom é o preso que é julgado, sentenciado e está lá, né? O criminoso, né? Bandido bom é bandido morto. No Brasil, bandido bom é bandido preso na Noruega. Então demonstra que a instituição de justiça na Noruega funciona bem. Comparado com o Brasil, talvez, não sei, não posso dizer muita coisa a respeito. Eu acredito sim que vários fatores influenciam no final das contas, né? E a principal diferença, na minha opinião, é a violência. Me diz aí o que você acha, se você concorda comigo. Se não concorda, escreve aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se precisar de tirar alguma dúvida ou entrar em contato, por favor, manda aí uma mensagem no WhatsApp. Tamo aí. E, pessoal, para quem anda me seguindo, desculpa, não andei postando muitos vídeos. Ultimamente andei muito ocupado. Questão do mestrado. Vou estar muito ocupado de novo a partir do dia 3 de janeiro. Então vou tentar postar alguns vídeos aqui nesse meio tempo. Mas se eu ficar um pouco desaparecido e vocês precisarem de entrar em contato, tá aí. Manda WhatsApp, etc. Sinal de vida aí por... Enfim, entre em contato, que a gente conversa um pouquinho aí, que logo que dá algum tempo eu respondo qualquer pergunta, né? E me diz aí o que vocês pensam, se realmente vocês acham que o brasileiro é violento, agressivo, se você não pensa que o brasileiro é agressivo ou violento, no geral, né? Claro, pessoas são distintas, mas a sociedade. E vou procurar fazer outros vídeos em breve, tá? A gente vai se falando. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se não está inscrito no canal, se inscreve para receber notificações dos próximos vídeos. Se tiver alguma dúvida, já sabe, escreve nos comentários. Um abraço, tchau!